O Préstimo e o José fazem parte da equipa da Evis, portanto, o Préstimo é o nosso gestor de projeto e que estará, no fundo, connosco nas várias áreas. Nas várias áreas entendam-se os pilares nos quais o projeto está dividido, a área mais clínica, que nós designamos de Deliver Care, a área de cliente, que nós designamos de Arrange for Care, a área que está, no fundo, sobre a minha liderança, que é a área do Revenue Cycle Management, e depois uma parte também do New Business. Do lado da José de Melo, portanto, a Rita, eu se calhar ia pedir, Rita, se não se importarem de fazerem vocês as apresentações, lá para não estar a dizer nada errado. Claro, não, sem tema. Eu estou como diretora das operações de recursos humanos, ou seja, levo desde o processamento, honorários, a informação de gestão, levo também os projetos de transformação, mas mais nos sistemas de RH puro e duro, quer dizer, honorários também mas nos outros sistemas. Portanto, sou Rita Cruzeira. Eu passaria agora tipo Susana e a Joana. Eu sou gestora de algumas áreas da Rita, portanto, da parte de honorários, processamento salarial, contratos, entidades externas e projetos especiais. Portanto, a Joana faz parte, é responsável pela equipa de honorários, Joana? Sim. Eu sou a Joana, como a Susana disse, sou responsável pela equipa de honorários. E, portanto, é super expert na ferramenta, no processo. Portanto, nós vimos aqui dar o nosso melhor, eu e a Susana, mas eu diria que a estrela aqui da companhia, para que fique bem gravada, é mesmo aqui a nossa Joana Guerra. A Joana é a pessoa que tem mais anos de experiência aqui na área de honorários, portanto, é uma pessoa que esteve direto na operação, neste momento é coordenadora, mas passou aqui mesmo direto pela operação, está há muitos anos nesta área, portanto, domina tanto tudo aquilo que é feito em Glint, tudo aquilo que é possível fazer e o que não é possível fazer e o que gostaríamos, portanto, ela tem isto tudo de cor e salteado, portanto, é a pessoa ideal para nos ajudar. Hoje vamos discutir muito aquilo que é a realidade, também perceber um bocadinho que se calhar o caminho que vocês querem seguir. Eu sei que a solução futura ainda não está escolhida, mas nós temos a perfeita noção que pelo menos uma componente, eu vou-lhe chamar componente variável dos honorários, que no termo inglês aqui no GoForward chamam clinical fees, basicamente, que é ou associada à produção, ou seja, que há aquele ainda o tópico que é um bocadinho abstrato, o healthcare value, que é basicamente algo que se calhar a indústria da saúde vai querer seguir, mas ainda se calhar ainda não estamos aí, mas basicamente, como nós sabemos que há um conjunto de informação relevante sobre aquilo que é a produção nas várias unidades, referentes a diferentes, eu diria, diferentes profissionais que é relevante para honorários, nós percebemos um bocadinho isso, um bocadinho as regras, e se calhar vocês darem-nos um bocadinho do flavor que têm pensado para o futuro, para pelo menos nós anteciparmos, e sei que vai haver mais sessões, esta é mais sobre a realidade, anteciparmos essas necessidades de quando chegar esse momento, pelo menos já está capacitada essa documentação e essa informação. Certo. Eu ia pedir-nos para falarmos em duas coisas que eu considero que é importante e depois vocês acrescentarão tudo aquilo que considerarem ainda importante também de partilhar. Uma delas é, no fundo, qual é que é o processo atual e que ferramentas é que suportam esse processo, portanto, o que é que está de um lado, o que é que está do outro, e por outro lado falarmos um bocadinho, não sei se a Rita ou quem ela entenda, falarmos um bocadinho sobre o processo o projeto de honorários que decorreu com a Deloitte, para também verificar a par daquilo que foram as principais conclusões e que possam ser importantes para endereçar no futuro algum tema. Rita, não sei se... A Joana, não sei se queres começar pelo ESIS, Pronto, o processo atual, efetivamente, honorários processa ou um valor fixo ou uma percentagem de acordo com as regras com base na produção, portanto, em toda a atividade que é restada nas unidades, calcula diariamente, todos os dias, vai calcular essa atividade a Glint gestão hospitalar, que depois passa para o módulo de Glint honorários.
essa informação depois tanto pode gerar logo um valor a pagamento, como pode rejeitar a atividade ou porque a regra não está bem, ou porque o registro não foi corretamente efetuado. E depois, no fim do mês, depois de trabalharmos durante o mês esses dados, no fim do mês integra com SAP FI para pagamento aos prestadores. Pronto. Isto de modo assim muito geral, porque depois vamos ter que aprofundar melhor o processo. Até estava a pensar, nós temos aqui, porque um dos outcomes que nós fizemos com a Deloitte foi o processo as is e o processo to be. E aqui até fizemos quase uma wishlist de coisas que nem sabemos se é possível, uma ferramenta com OCRs e que lê faturas e que manda 1000 coisas, enfim, fizemos aquilo que nós gostaríamos de sonho. Eu não sei se depois não faria sentido, e aqui não sei, Nélia, Pedro, se há algum repositório de informação onde nós coloquemos a informação, porque eu acho que aquilo que no fundo a Joana disse, muito resumidamente, nós temos aqui quase o passo a passo e temos sempre 2 documentos. Um documento com, não sei, posso se calhar só partilhar o que é que estou, só para dizer aquilo que nós temos, e que eu acho que depois se calhar faria sentido uma reunião depois se calhar de algum estudo da vossa parte, ou seja, não sei se conseguem, desculpa, isto é, só para vos dizer, isto é mais do que um A1, isto é uma coisa assim muito grande que nós até temos impresso no escritório. Sim, nós temos isso em formato, digamos, numa ferramenta direta, mas sim. Mas se calhar vocês conseguem ver, porque isto foi com a ajuda da Dogri. Certo. Pronto, se calhar se tiver envolvido nisso com o Nuno também. Pronto, então, ou seja, nós temos aqui o passo a passo do que é, ou seja, o registro do médico em sistema, a parametrização das regras, depois registro da atividade, que já é quem é que são aqui os nossos interlocutores, e portanto temos aqui o passo a passo todo do as is, ou seja, nós fizemos isto em janeiro, salvo erro, Joana, dezembro, janeiro. Dezembro, janeiro, sim. E portanto isto é tudo aquilo que nós temos ao dia de hoje. E depois, para além disso, aquilo que nós também temos é um processo detalhado de todas as atividades mapeadas e de quem é que faz o quê. Ok, eu acho que isto pode ajudar. Pelo menos nós gostaríamos, e eu vou dizer, não precisamos de tudo, não, mas pelo menos aquilo que é relevante em termos da atividade registada no core, ok? Que é, imaginemos, aquilo que é as consultas, convém ter esta informação, aquilo que se for em exames, se calhar é outro tipo de informação, quando falamos de cirurgia é outra informação, na área da oncologia se calhar gostamos disso, ou seja, os vários modelos para nós, pelo menos, porque assim, nós não vamos propriamente fazer o sistema de honorários, mas vamos querer garantir que temos toda a informação bem detalhada no momento certo, para poder alimentar o sistema de honorários em termos de produção, ok? E isso sim, isso vai nos ajudar imenso, e até se tiver algumas tendências futuras, e sim, dizer, nós no futuro se calhar estamos até a avaliar este modelo diferente, que obrigaria o sistema core, a pelo menos que registrasse a informação assim, ok? Não sei se me faço entender em termos mais ou menos de necessidades. Sim. Aqui, basicamente, só para reforçar o que o Préstimo disse, nós, obviamente, seja o sistema qual for, nós vamos ter sempre que ter como base de partida o que é registado e o que é faturado. Tudo o que é registado e faturado vai estar no core. Portanto, é obrigatório que nós façamos uma linkagem entre o core e aquilo que venha a ser o sistema de honorários. E, portanto, estas necessidades que o Préstimo está aqui a elencar passarão sempre, no fundo, numa primeira visão pelo core, no sentido de alimentar a informação para o módulo de honorários. Portanto, eles terão sempre que saber quais são as necessidades para termos a estrutura de informação necessária para depois a passar para o outro lado. Certo, no fundo aquilo que é preciso enumerar, e aí eu diria, no próprio caderno de encargos isso não está, temos que ir ver, porque eu assim de cor não sei tudo, não sei se bem, mas hoje é só dar mais umas ideias, depois se vier, e não estou à espera que tragam tudo, é mais ou menos até perceber, ou seja, o ESIS até nos podem contar um bocadinho, e já percebi que pelo menos há e um bocadinho pelo alto nível que a Joana escreveu um bocadinho o processo, que há um pré-processamento diário da informação sobre a produção,
não é? E do que imagino que depois, se calhar, para facilitar aquilo que é a consolidação ao fim do mês e não ser no fim do mês, porque pode ser um processo demasiado pesado, por isso vai-se fazendo e se houver incongruências, pedem-se esclarecimentos com umas incongruências. Incongruência é quando a regra não funcionou, porque se calhar alguém fez o registro errado ou fez alguma coisa que não faz sentido. Certo. Ou porque não se associou interveniente, porque isso também é uma das coisas que hoje em dia só passa a informação para o módulo de honorários se a atividade estiver associada a um interveniente, ou seja, ao prestador em si. Ok. Senão não passa, pronto, e isso também, se não soubermos que é o prestador, também não gera honorários, como é óbvio. Ou seja, e quando há, não sei se há muito, no passado já vivenciei uma experiência que é, às vezes, eu diria é mais ambulatório, não em internamento, que isso não acontece, mas em ambulatório, o médico esquecia-se de registrar a atividade, o administrativo registava para faturar, mas depois em termos de honorários aquilo não batia certo, porque não foi o administrativo que registou para a faturação do episódio e não foi o médico. Não sei, vocês têm às vezes algum tipo desses problemas ou já foi ultrapassado? Efetivamente, já há muita atividade que é o médico que deve registar. O que pode acontecer é o médico não registra e o administrativo também não registou e o médico vai reclamar. Pronto, isso pode acontecer. Pronto, Pois, e aí não há pagamento e não há registro. Isso pode acontecer. O que, se o administrativo registar e associar o médico, mas tem que gera associar, honorários. se ele Tem não que sempre associar, associar. é obrigatório. Ok, Se fizer um registro e associar um número genérico, passa para honorários, desde que tenha a associação de algum interveniente, e nós temos criado um número genérico que não gera honorários a ninguém, passa por honorários e lá está. Essa atividade depois tem que ser analisada e partilhada com as unidades para a alocação do interveniente correto. E vocês imagino que utilizam sempre um número mecanográfico para os... Eu digo isto porque muitas vezes nós, em termos de cor, precisamos muitas vezes o número da ordem do médico por outras razões, às vezes por causa das seguradores e afins, que se calhar em termos de honorários não irrelevantes, e muitas vezes, eu diria que muitos clientes pedem também para ter um número mecanográfico, que é um número interno da organização. Imagino que vocês aí trabalhem sempre com o número interno da vossa organização, porque o número, eu diria, o número, por exemplo, aos médicos, o número da ordem é relevante para seguradoras, para prescrições, outras coisas, mas não propriamente honorários. O mesmo válido para as outras profissões com ordens e com números. Certo, temos os dois. No módulo de honorários, tanto temos um número mecanográfico, que regra geral é o NIF pessoal, mas também temos o número da ordem. Não para registro. Para registro é sempre o número mecanográfico. Ok, é isso. Pronto. Ok, porque o número da ordem depois às vezes os enfermeiros muitas vezes registram em RH, eu vou dizer, e aqui também temos a parte de RH e outras ordens também, mas normalmente se trabalha-se mais com o número mecanográfico que é comum. Ok, tudo bem, é só para ter uma ideia. E assim sim, a gente vai considerar sempre ter pelo menos os dois no sistema. Porque, os dois, sim. E pelo menos naquilo que é o ato, focar pelo menos aquilo que é o número mecanográfico, porque é mais... Eu diria que é mais correto, pelo menos é mais consistente a nível de todos os profissionais. Certo. Pronto, não sei o que é que posso acrescentar mais, o que é que a gente precisa mais para o módulo de honorários. Agora eu ia pedir para falares um pouco sobre o que é que neste momento nós temos a ser feito do lado do core, portanto do lado de Glint, e o que é que nós temos a ser feito do lado de SAP, só para percebermos como é que a informação está repartida. Isso era uma informação importante, Nélia, porque na realidade nós, e foi um dos temas que nós levantámos aqui no âmbito até de outros projetos, que nós temos muitas vezes os nossos prestadores em duplicado. E estão inseridos em dois sistemas, estão inseridos em SAP e estamos aqui a encher o SAP com pessoas que não processamos e que não pagamos. Certo. Só porquê? Porque precisamos de alguma informação destes médicos e a Glint não nos dá resposta a isso. Nomeadamente, por exemplo, o nível de carreira do médico, sei lá, dados um bocadinho mais concretos para fazer aqui gestões de PVMs e etc., nós muitas vezes baseamos-nos naquilo que está em SAP, temos a possibilidade de colocar muitos mais dados do que aqueles que colocamos nos campos de Glint. E, portanto, acabamos por estar, primeiro, é uma ineficiência em termos da equipa, que tem que colocar as pessoas num sistema que depois só serve para consultar informação e outro sistema que serve para pagar.
Portanto, o ideal era se enverdássemos por uma aplicação nova, era uma aplicação que desse resposta a tudo isso, portanto, a todos esses pontos. Só para eu perceber um bocadinho o processo, e eu também, entre aspas, sou nova nos temas de honorários, eu só os fui conhecendo no sentido de que eles depois muitas vezes tinham ali temas relacionados com a área da faturação, mas só para eu perceber, a cadeia desde o início, a partir do momento em que nós contratamos um médico e a produção negocia com ele regras, como é que vos chega essa informação e onde é que vocês a carregam? Portanto, as regras são carregadas em que sistema? Em SAP ou em Glint? Sempre em SAP e depois em Glint. Portanto, se for pago, Vana, aí podes É Glint honorários, sim. Pronto, mas têm sempre que carregar a regra em SAP? Não, nós carregamos um resumo das condições em SAP, para ficarmos também com essa informação em SAP. Cadastramos é o médico em SAP. Mas o próprio, no fundo, a própria configuração da regra para processamento está no core. Está em Glint. Sim. Ok. Ou seja, se nós não tivéssemos a questão da criação do médico e do fundo toda a informação que temos que fazer em SAP, porque temos, não é? Nós viveríamos no fundo do lado de Glint, por assim dizer. Certo. Pronto. Para os prestadores que recebem uma atividade variável, porque depois também temos prestadores que são valor hora. Certo. E os que são valor hora estão em SAP. Só em SAP. São as avanças, sim. Exatamente. Não é são só as avanças. São médicos, por exemplo, do AP, que recebem mediante o número de horas que fazem. E, portanto, se eu fizer 10 horas, recebo 10 horas. Se eu fizer 20, recebo 20 e por aí adiante. Portanto, esses de valor hora, avanças fixas ou contratos individuais de trabalho, estão em SAP e são geridos e são processados por SAP, geridos em SAP. Todos os médicos que são pagos por atividade, que não seja por valor hora, ou seja, que tem a ver com o peso da atividade, com a percentagem, com o que for aí, é pago via Glint, mas são inseridos em SAP na mesma, porque nós em Glint não conseguimos trabalhar informação que depois é pertinente também a nível de recursos humanos. Portanto, temos que inserir nas duas plataformas. Portanto, para um mesmo médico nós tivermos regras fixas e variáveis, ele está num sítio e noutro. Sim. Ou seja, há regras num sítio e noutro. Há regras num sítio e noutro, sim. Sim. Ele pode ter, muitas vezes, tem 2 contratos, por exemplo. É pago via empresa por Glint, vamos supor, e depois pode ter, por exemplo, um contrato individual de trabalho em SAP também, isso acontece, não é? Mas, por exemplo, se ele fizer AP e fizer consultas, vamos supor, ele está nos 2 sistemas também e é processado pelos 2 sistemas. Ok. Portanto, a partir do momento em que vocês carregam as regras, quer em SAP, quer em Glint, conforme aquilo que for, no fundo, acordado com o médico, nós, no fundo, temos uma cadência de processamento em Glint, portanto, em Glint, de acordo com aquilo que é a produção ou a faturação realizada em que aquele interveniente esteja identificado. Em relação a esse processamento, há algum tipo de ajustes manuais que vocês vão tendo que fazer. Certo. Correto? Que tipo de interações ou com que áreas é que interagem e que tipo de informações normalmente é que vocês têm que completar ou quais são as ações que têm que fazer? Se não tivermos a regra, temos que questionar as produções, porque são as produções que definem as regras dos prestadores, portanto, temos que questionar. Às vezes é porque a regra não está criada e que temos que criar. Podemos ter a alteração de intervenientes, temos que questionar as unidades e os respectivos serviços, ou os responsáveis por os serviços. Certo. Temos que criar o médico sempre do lado de Glint honorários, tal como criamos do lado de SAP. Ele é criado pelo suporte ESI em GH, mas depois nós temos que o criar no módulo de honorários. Tal como todas as rubricas de atividade, tal como todas as entidades que são criadas em GH, nós temos que as criar também do lado do módulo de honorários.
Ok. Portanto, não há qualquer tipo de integração à data, no fundo, dentro do próprio módulo não existe nenhuma integração de um lado para o outro. Não. Ok. É tudo, tem que ser tudo criado novo. Sim, tudo manual, sim. Ou seja, não existe à data nenhum tipo de workflow que vos consiga permitir acompanhar o processo e as fases em que ele está. Não. Como é que nós nos apercebemos destas situações? Se há uma nova rúbrica, se há uma nova entidade, rejeita por um motivo. Pronto, nós temos os valores que estão a processar, ou os rejeitados são aqueles que são trabalhados durante o mês e que pode rejeitar por vários motivos, nomeadamente ou porque o ato ainda não existe no módulo de honorários, ou o prestador já tem atividade do lado de gestão hospitalar, mas não está criado no módulo de honorários. Isto que a Joana está a dizer, Préstimo, tem também a ver aqui com as nossas questões do catálogo, ou seja, quando ela fala em rúbricas, estamos a falar, efetivamente, à data de hoje, daquilo que são os nossos items, que servem quer para registro, quer para faturação. De futuro, este vai ser um ponto de decisão de quando quisermos carregar, o que é que vamos ter em consideração, o catálogo clínico ou o catálogo de faturação, ou ambos, ou no fundo onde é que vamos ter o match. E outra coisa que já falamos que é um bocado da gestão da informação, ou seja, quando eu cria uma rúbrica, ela tem que se refletir em todos os temas que lhe dizem respeito, e a mesma coisa com o profissional de saúde, não é? Isso mesmo. Que muitas vezes começa em RH, ou seja, contratou-se, assinou, e agora, se calhar, depois do RH vem mais 10 sistemas, vou dizer 10, não sei quantos, em que também se tem que refletir essa informação, porque senão depois começa a haver estas incongruências, porque está é um ecossistema interligado. Exatamente. Pronto, em relação aos rejeitados, eu não sei se há algum, eu sei que vocês fazem muito trabalho manual, ou têm que, no fundo, fazer essas questões todas. Essas questões também, no fundo, não são orquestradas por nenhum sistema, portanto, vocês tratam isso por e-mail, certo? Por e-mail, sim, é tudo por e-mail. Ok. E aí que contactam as unidades, imagino, isto é tudo central, e depois contactam-se as unidades, qualquer coisa assim. Sim, envia-se por Depende do e-mail tema, as claro. questões. Sim, Ok. claro que gostaríamos de ter uma ferramenta de tickets, estamos a tentar trabalhar nesse sentido, porque não é fácil às vezes gerir os e-mails e conseguir até garantir, se as pessoas nos questionam se já foi criada aquela regra, garantir, temos que sempre ir ver se alguém já mexeu, se não mexeu, para... E é muito fácil, os mails, não é que se percam, mas nós percamos o controle dos e-mails. Eu falo por mim, muitas vezes, aqueles que foram ficando para trás muito tempo, provavelmente não vou lá voltar, por isso não é um sistema adequado de controle. E a gente sabe certo, até porque nós temos... para mais uma caixa de e-mail. Partilhada. Sim, que é uma caixa partilhada em que agrupa e-mails, em que aquilo é uma confusão desgraçada, é verdade, sim. Sim, a gente já falou aqui há algumas áreas até, e eu penso que até aqui com a Nélia tenho falado, se calhar, em algumas coisas, estender os tickets que se permitem controlar um bocadinho o processo, até o workflow, para sabermos o que é que está pendente. Olha, esta informação se calhar é o Manuel, não é a Joana que vai responder, então em vez de estar ao Manuel vai para a Joana e ele sabe que está ali pendente. Facilita, são coisas não complexas, não vou dizer que vai fazer com que a informação flua mais rápido, mas esse controle existe e sabemos em que ponto de situação está cada um destes pedidos ou processos, como quisermos chamar. Sim. Certo. Voltando um bocadinho atrás, em relação às regras que vos são, no fundo, enviadas para cada médico, elas vêm em algum formulário normalizado ou como é que vos chegam? É através de um formulário que é preenchido manualmente. Mas é normalizado, isto quer dizer, ou seja... Sim, é normalizado, sim. A mesma informação? Sim. Sim. E não tem lá um campo de observações para coisas... Tem campos de observações, tem. É isso que a gente queria saber. Tem. E há quem faça notas depois no fim da folha também. Que não chega. Ok. Certo. É a realidade, às vezes não, porque isto é muito dinâmico e tem algum grau de complexidade, alguns desacordos, eu já percebo. Joana, eu ia se calhar pedir para também se calhar explicares um pouco no fundo as análises comparativas e estatísticas que são feitas depois do cálculo do processamento, até para perceber que tipo de informação vocês utilizam para fazer este tipo de análises. As análises que fazemos depois de validarmos que os dados que estão a gerar para processamento estão corretos, depois de validarmos, e como é que fazemos essa validação?
extraímos a informação para Excel e trabalhamos com base no conhecimento que a equipa tem. Portanto, corremos mais ou menos, tentamos perceber se aquele médico é daquela especialidade, se não tem nenhum ato registado que seja de outra especialidade, tentamos perceber se a percentagem está correta, mas não temos ainda nenhum sistema que nos alerte que de um dia para o outro houve alguma alteração em termos de regra no médico que estava a gerar com uma regra e, entretanto, no dia a seguir passou a gerar com outra. Portanto, é muito pela sensibilidade da equipa a validação que fazemos. Tanto podemos olhar um bocadinho para as listagens em PDF, como extraímos também já, tentamos extrair para Excel e trabalhar a informação, mas com base na sensibilidade e no conhecimento que temos. Não temos nenhum dashboard que nos alerte que houve alterações de um processamento de um dia para o outro. Certo. O que é que depois também validamos? Depois de validar todos os dados e que estão corretos, quando integra em SAP, vamos sempre comparar, e através de um fecheiro também de Excel, se aquilo que tínhamos para integrar foi exatamente aquilo que integrou, para termos a certeza que os dados coincidem. Ok. Só para ter aqui mais alguma sensibilidade, em relação às regras, pode dar-se o caso de eu ter regras que se sobrepõem, ou seja, vocês carregarem uma regra para um médico e chegar outra informação mais à frente ou um tempo depois, informação que possa ser contraditória à regra que já está carregada. Pode, desde que a regra não tenha os mesmos parâmetros, podemos sempre criar uma regra idêntica e certo. Que a percentagem varie. E nesse caso, como é que o sistema se comporta? Isso dá algum tipo de erro? Não, é mesmo a nossa análise daquilo que está a gerar. Ok. Sim, isso foram as principais, se calhar, propostas de diferenças para o novo processo de BI, que no fundo acaba por ser, por um lado, conseguirmos reconciliar de forma automática as condições contratuais pelo tipo de prestador e ser o próprio sistema a tentar propor as regras que mais devem adequar a esse prestador. Isto foi uma das principais diferenças. E a outra, no fundo, é a questão da simulação do processamento para honorários, ou seja, tentarmos também, no fundo, antecipar a identificação e a correção automática dos rejeitados identificados, digamos assim. Acho que foram as principais, digamos, pontos que foram, no fundo, levantados para a distinção do processo de BI. Corrijam se estiverem errado, ok, Joana, por favor. Sim, sem dúvida, sim. E nós também não tínhamos falado, mas se calhar é mais para o processo do To Be, Joana, que era nós, no fundo, o cadastro do médico, porque no fundo existe uma replicação em termos de informação do próprio cadastro do médico. Sim. Não sei como é que se diz, se é cadastro, mas... Sim, é a criação do médico, cadastro, sim, não... E onde é que ele está? Para não haver replicação desta informação, porque há coisas que deveria estar num sistema só, ou é no clínico e nós vamos beber lá, ou é no nosso, ou seja, haver no fundo um ponto que é o cadastro que tem que fazer a ligação, um bocadinho como há pouco a Nélia dizia, que liga os cabos entre aquilo que vem da faturação e da parte clínica com aquilo que depois é para o nosso processamento. Eu lembro que no processo to be essa também tinha sido uma coisa que nós tínhamos visto. Sim, tínhamos. Não falámos na questão das rúbricas, porque nem sabíamos se era possível, mas claro que deveria ser possível. Tudo o que seja criado num sistema devia replicar para os outros e não ter que ser de forma manual. Certo. Prestem-me, José, não sei se existe alguma particularidade que vocês, no fundo, também tenham percepção, que nós tenhamos agora que detalhar, no fundo, para perceber... Sim, eu posso fazer aqui algo, assim, eu diria, em tudo que é aquilo, muita produção, consultas, exames, acho que para mim é mais ou menos claro aquilo que é. Em termos da componente cirúrgica, eu não sei se há alguma especificidade além, em que mais ou menos está definido para um conjunto de procedimentos logo qual é o honorário que fica atribuído, mas se há alguma especificidade além disso, basicamente...
não sei se há categorias de complexidade, independente que os procedimentos dão e mais ou menos está tabulado. Eu sei que para aquilo que é a faturação, mais ou menos está protocolado, mas em termos de horário, não sei se há alguma especificidade adicional que a gente tenha que considerar naquilo que é o registro da produção. Nós depois temos a do lado da regra, porque no caso das cirurgias podemos ter os pacotes, que é o preço fechado, pronto, e que nós queremos pagar é o valor do honorário, pode ser pelo valor que é restado em bloco, Okay. Pode ser por um capa diferente do que é restado em bloco, Okay. Pode ser um valor fixo, independentemente. Okay. Podemos também pagar um valor de honorário para um pacote se tiver uma combinação de atos cirúrgicos restados naquele pacote. Isso nós temos. Okay. Só para, é assim, essas regras ajudam sempre para nós perceber se naquilo que estamos a pensar no futuro, vamos considerar assim. Claro que é importante o interveniente, se foi o cirurgião, se é o primeiro ajudante, se é um segundo, se é um instrumentista, se é o radioterapeuta. Pronto, a função do interveniente também é importante para o pagamento de honorários, em termos de cirurgias. Isso nós temos. Temos comissões que podemos pagar sobre as cirurgias e sobre outros atos, que no sistema que temos sobre preços fechados não funciona, por exemplo. Mais regras assim, pronto, faço as consultas. Depois podemos querer ter regras que é consoante o horário. Ok, e aí, por exemplo, há duas coisas e o horário está ligado. Por exemplo, vamos assumir os tarefeiros. Há tarefeiros que eu podia dizer, olha, se fosse um AP é quase por consulta efetuada ou pago-lhe a hora. Normalmente, esses tarefeiros, por exemplo, onde é que registram essas horas? Porque imagino, se fosse ao doente atendido, é a produção, e aí nós temos, mas se fosse o por horas, normalmente é quê? Porque fica assignado a um turno e sabemos quantas horas é o turno, ou há outro tipo de controle que vocês façam? E de outra forma? Há outro tipo de controle através de uma picagem do sistema RISI. Ok, aí que é essa informação que passa para SAP RH, portanto são esses que não estão do lado de Glint, mas sim de SAP RH. Ok, pronto, é isso, é só para saber onde é que ficava. E outro, estávamos a falar que antes que era... Avanças? Não, estava, quando eu introduzi o tema dos horários, a Joana estava a referir, provavelmente. Não é bem comissões, também estava a ver com os tempos, agora não... Era com os tarefeiros, não? Eu referi os tarefeiros como exemplo... não, por horário, ou seja, se for à noite é X, desculpa, é diferença horária, assim é que é. Eu sabia que estava relacionado com os horários, aí imagino também no mesmo sistema que sabem quando, ou seja, que usam, imagino, eu tenho um ato, pela hora que o ato foi efetuado, vocês... hora que foi efetuado, sim. Pela hora do registro do ato, eu consigo dizer, por exemplo, que as consultas das 8 às 20 é um valor aos exames e a partir das 20 é outro valor. Também diferenciando se é fim de semana, feriado ou dias de semana. Sim, mas basta eu vou-lhe chamar timestamp, mas basicamente aquele marco temporal do registro e vocês já conseguem depois calcular se é fim de semana, se é horário noturno, esse tipo de coisas. Pronto, ok. Eu assim, estou a pensar aquilo que pode ser as regras mais diferenciadas por alto, mas eu acho que pelo menos isto que é a produção e este tipo de informação, ok? Depois até vocês poderão partilhar um bocadinho mais se houver algumas ideias de futuro. Nós pelo menos estamos a considerar que ela esteja bem modelada naquilo que vai ser o core e para depois podermos integrar com aquilo que vai ser o novo o futuro módulo ou aplicação de honorários, ok? E depois eu sei que depois quando for digamos, selecionada pela José de Mel Saúde, já nos sentaremos para perceber o que é que vai ficar em termos de SAP, o que é que devem consolidar em SAP, e como é que pelo menos a produção de toda esta atividade clínica que tem impacto nos honorários é fornecida pelo novo core, que é o ECOS. Okay? Certo. Uma dúvida, honestamente, não sei se agora já é assim. Eu sei que em tempos o pagamento da patologia clínica à Germano Sousa, no fundo, que é o nosso parceiro, era feito também via processamento de honorários. Isso ainda se mantém?
pagamento nunca foi feito via processamento de honorários. É processado um valor Ok. via honorários para termos um termo de comparação com as faturas que a Germano nos emite. Mas isso só serve de simulação, ou seja, não serve para Só mais. serve de simulação e de valor para acréscimo. Ok. Mas sim, do sistema de honorários sai o registro da atividade, o valor a processar, doente a doente, análise a análise e o valor do honorário que geraria se fosse pago via o processamento de honorários, sim. Ok. Isto Portanto, se isto é calhar só não é uma para... nuance aqui da nossa Ok. organização, mas só para percebermos também que dependência é que temos ou não do. Sim, mas aí é assim, essa simulação é mais para perceber qual é, basicamente, a expectável fatura que me vem da Germano de Sousa, digamos assim, não é? É isso. Em termos daquilo que foi o serviço prestado na área da patologia clínica ou aquelas que estão contratualizadas. Pois, aí na teoria, eu estou a pensar, está bem, depois podemos falar. Podemos falar, ou seja, eu sei que no ECS vai estar essa informação, mas ela nunca está do ponto, ou seja, tem a informação toda que foi feita numa área, até posso saber, se calhar o ECS não vai saber que foi o Germano de Sousa, porque não vamos ter essa coisa. Está lá a informação, é para poder calcular, de certa maneira, toda a produção de uma área. E depois podemos ver como é que se faz esse relatório, eu vou-lhe chamar um relatório, porque aquilo não é bem uma fatura, mas é basicamente um relatório que me diz qual pode ser o custo expectável a receber de um determinado fornecedor. Eu não sei se depois isto terá que passar, provavelmente, mas é um tema de facto a termos em conta. Eu digo em SAP, RP, porque a RP pode depois consolidar a produção. Eu não sei se este formato se vai manter, honestamente, esse tema está na área da Mafalda Sampaio. Eu estou a levantá-lo porque sei que em tempos havia aqui esta intervenção dos honorários e estava só a querer garantir que se mantinha. Sim. Perceber essa necessidade se mantém e onde faz sentido, porque assim, ela tanto pode fazer sentido para a Germano de Sousa como para outros prestadores, por exemplo, não sei se é anatomia patológica também vocês em algumas áreas têm, ou seja, isso Mas pode a fazer anatomia sentido. é processada por honorários. Também? Okay. Sim. Ok, pronto, ou seja, essas necessidades que são um bocadinho diferentes, ver se faz sentido manter ou passar para o scope de outra aplicação. Isso. Ok. Okay. Só para termos ideia, Joana, relativamente a isso, conseguem nos dar uma lista de quais são, portanto, com exceção dos médicos, que esses, obviamente sabemos que são aí, as outras áreas em que vocês têm algum tipo de trabalho ou de processamento ou de geração de alguma informação através do módulo de honorários, só para... Pedro, não sei se eu estou a fazer perguntas que tenham sido tratadas no âmbito da Deloitte, mas como eu não acompanhei o projeto, não sei se isso está identificado ou não. Não. Aquilo que, no fundo, que a Deloitte, eu acho que a equipa também pode ser um ponto a ser referido agora por esta equipa, no fundo foi a estruturação, digamos assim, de todas as variáveis que são, no fundo, alvo para a criação das regras, de forma agrupadas em 3 grandes grupos de atividades, e como é que elas se uniformizam e como é que elas interligam entre si. No fundo, foi mais este okay. Sim, aqui a minha pergunta era mais quais são as áreas, sem serem, no fundo, as áreas do processamento mesmo dos prestadores de serviço, portanto, dos médicos, quais são as outras áreas em que os honorários também processam. Portanto, a anatomia patológica é uma, no caso... A anatomia gera processamento. Exatamente. Diretamente. Não como a anatomia calcula... é uma outra... Não percebi, desculpa, Nélia. Como a anatomia, há mais alguma outra área? Temos o sangue, a hemovida, mas também somos nós que gera o pagamento através da aplicação. Uhum. A anatomia é um tema, porque a anatomia antigamente era toda registada nas descobertas. E isto porquê? Porque os médicos da anatomia só têm contrato com as descobertas e depois as unidades tinham que refaturar, ou as descobertas tinham que refaturar às unidades. Certo. O que é que hoje em dia acontece? O registro é feito nas várias unidades, uhum. mas o pagamento só pode ser feito pelas descobertas. Ok.
Uma questão contratual, sim. Sim, portanto, o que é que nós temos que fazer? Tudo o que gera, portanto, e quando estamos na altura do fim do mês de integrar, tudo o que está a gerar nas outras unidades, temos que fazer o registro manual, zerar na unidade de origem, fazer o registro manual para pagamento nas descobertas. Mesmo. Pronto. Manual, sim. Sim, manual. Pronto. Sim, é o que é. Ok, pronto. Então, anatomia e sangue processam honorários, patologia clínica... Patologia é a única que não processa, gera, mas não processa. Mais uma simulação. Ok. Ok. Sim, mais uma simulação. Isso mesmo. Ok. Mais alguma coisa que se lembra destas particularidades? Temos outros parceiros, mas lá está, mas é atividade variável. Ok. É Iberoftal, mas isso é a atividade que gera tudo do processo, do processamento de honorários, portanto. Mas a Iberoftal registra no nosso sistema, não registra? Registra no nosso, a Hemovida é que não, a patologia também não, e lá está. Eu acho que estas são as 3 que não registram no nosso sistema. Ok. Ok. Sim. Ok. E aqui no caso da Iberoftal vocês também processam, é isso? Também. Mas aí é um registro em Glint. Ok. Ok. Pronto. Não sei se há mais algum tópico que gostassem de ver, ou se não, no fundo aqui é mais na lógica das ambições para o futuro, que eu sei que também estarão algumas delas desenhadas já no projeto da Deloitte, mas se quiserem no fundo fazer-nos aqui só um overview sobre aquilo que serão as expectativas sobre o novo core, o novo módulo de honorários, ou no fundo quais são os gaps que nós temos à data que queremos que sejam colmatados. Sim, Anélia, eu acho que no projeto com a Deloitte, acho que já lá está muita coisa refletida. A ideia também era conseguir deixar uma das aplicações, portanto, não termos que duplicar informação. E eu não, por acaso não tenho ideia se na altura chegámos a fazer eu acho que não, no projeto da Deloitte, estávamos muito mais preocupados em perceber o que é que poderíamos melhorar na plataforma, mas não tínhamos a ideia, até porque houve aqui alguns desenvolvimentos em termos de projetos de RH, não tínhamos a ideia, se calhar, tão vincada que deveríamos tirar os médicos de SAP. E neste momento já temos, portanto, porque todas as facilidades que o SAP nos poderia dar via SuccessFactors e Employee Central, que seria quase que uma possibilidade de um self-service dos médicos preencherem os seus dados pessoalmente e aquilo cair diretamente em SAP, todas essas situações caíram agora um bocadinho por terra e, portanto, deixa de fazer muito sentido termos esta duplicação de trabalho e, se calhar, há situações que são críticas para nós, que estão em SAP e que era importante a nova plataforma ter, e se tivesse de uma forma automática era o ideal. Estou-me a lembrar de uma coisa que é muito crítica para nós, que é, por exemplo, o número de horas que os médicos estão connosco. Aqui no início de contrato, nós temos, não é? Porque é-nos dado uma estimativa pela produção, mas que ao longo da vida do médico connosco vai alterando e que para nós é muito crítico, porque isso define logo o tipo de relação que o médico tem connosco. Se é um médico tem uma relação mais próxima porque está cá a tempo completo, se é um médico que é residente, que não é residente, portanto, uma nomenclatura muito nossa, mas que faz parte da nossa gestão para processos de RH e que faz toda a diferença. Portanto, se à partida nós conseguirmos definir logo que, mediante a atividade do médico, o médico tem uma média de X horas connosco e que isso fique de alguma forma automatizado e nós consigamos tirar esse sistema, isso era, por exemplo, um ponto essencial para nós. Certo. Essa informação de gestão, vocês hoje não têm, no fundo, nenhuma plataforma, não têm nada, ou têm?
a informação de gestão, aquilo que nós fizemos e o projeto da Deloitte começou por ser para fazermos o caderno de encargos, mas eles para chegarem às regras tiveram que pôr tudo em Data Warehouse e nós ao dia de hoje usamos a Data Warehouse e o Qliph Insights e temos uma série de indicadores que estamos agora a passar para produtivo para depois a equipa, quer de honorários, quer as restantes, poderem trabalhar. Ok. Perfeito. Mas uma das dificuldades foi exatamente nós termos a informação repartida, não é? Portanto, se tivéssemos tudo numa única plataforma, isto até foi feito em 2 fases. Uma das coisas só que me surge, se estamos a falar em wishlist e que nós gostávamos muito que acontecesse, mas não sabemos a possibilidade, era a questão de nós termos a questão do OCR. Ou seja, nós aquilo que queríamos era que a nova plataforma de honorários fosse uma coisa um bocadinho mais tipo quase self-service, no sentido em que vai ver o seu saldo em termos de qual é o valor do recibo, manda o seu recibo, quando manda o recibo, a plataforma ser tão esperta que conseguia ver que o recibo que está anexado tem o valor, chama OCR, porque eu acho que é aquilo que nós chamamos desta leitura. E depois, no fundo, temos quase aqui um fluxograma, ou como nós temos em Qliph One, como é que é? Acho que é um fluxograma, que é, ou seja, se tiver tudo ok, nós podemos só dizer que está ok ou integra automaticamente. Portanto, eu diria que aqui, não sei se isto pode ser só um wishlist que tecnicamente, esqueçam, porque isto nunca vai funcionar porque tecnologicamente não é possível, mas eu diria que esta questão de nós termos aqui também maior transparência com o médico e depois também deles poderem fazer alguma coisa self-service, em vez de ser o processo de enviar a listagem, ele valida a listagem, manda de volta, vai um e-mail, no fundo ser aqui um self-service mais quase tipo aqui uma área em que o médico pode ver... Tem a sua conta, liga-se, vê o coisa, submete o recibo e fica pendente de validação, alguém valida e... É isso. Mas não, valida só se houver ali alguma incongruência, porque se estiver tudo ok, já pode integrar e pode seguir com a vocês não querem ter esse controle? Sim, isso podemos ter, mas se o OCR ler que o valor do recibo é igual ao valor do saldo... Em princípio, está bem. Okay. Não sei, estou só a dizer isto já era uma máquina muito... Eu diria, tecnologicamente não vejo nada, embora a gente não vá cobrir isso, de outro mundo como engenheiro. Aí a única coisa é se depois perceber se os vossos prestadores todos e colaboradores, os recibos que se emitem são um bocadinho normalizados, não? Depois obriga a quem mais ou menos trata essa leitura de imagem a adotar a inteligência para acertar no valor. Okay, é isso que temos. Nós, os recibos verdes, têm todos o mesmo layout. As faturas não. Pronto. E foi criado através do Google Sheet e depois lê tipo uma OCR, conforme os layouts foi criada essa forma de leitura dos diversos layouts. Pronto. E é isso que temos hoje em dia, que é corre num Google Sheet a informação, portanto, ele lê o PDF, passa a informação para o Google Sheet e depois atualiza o recibo em SAP. Isto porquê? Porque os médicos só recebem se o recibo estiver atualizado em SAP. Ok, já percebi. Daí a importância do recibo estar lançado na conta corrente. Outra coisa que nós tínhamos expectativa para um novo sistema seria, porque a grande parte dos rejeitados e dos erros que temos em honorários são decorrentes do registro da atividade, ou do registro ou da faturação. O que é que nós gostaríamos? Que antes desse registro passar para a equipa de honorários, houvesse aqui alguma alarmística para as diversas áreas que efetivamente têm que ter alguma interferência no processo e que passe efetivamente só para a equipa de honorários situações que são erros ou de criação de regra ou de validação da regra, que hoje em dia os erros vêm todos para a equipa de honorários e depois nós temos que andar atrás do porquê. Sim. Os honorários, no fundo, são a cara, são o fim da linha, não é? Muitas vezes o problema não está propriamente num tema de honorários, está num tema de outras equipas e que nós temos que ir atrás. Efetivamente isso para nós iria ajudar bastante. E outra coisa, e estava aqui a pensar também no âmbito da transparência, é o médico também ter acesso do que é que está pendente de faturação, do que é que está... isso
acho que fazia toda a diferença. E nós já recebemos aqui, por acaso, tivemos acesso a um recibo de vencimento que o médico partilhou connosco, de que isso é possível. Portanto, o médico recebe o valor que vai receber este mês e os atos que tem pendentes, porque é que tem pendentes. Portanto, no fundo, há uma transparência total e o médico fica a saber porque é que ainda não foi pago. Porque muitas vezes a equipa portanto, é aqui muito questionada é um tema sensível para todos. É um tema Exatamente. sensível para todos e eu percebo, por isso que o honorários é pessoal, normalmente é uma questão pessoal, não é? E é normal que quem trabalha depois, é assim, se houver transparência, pelo menos as pessoas entendem, ok, eu se calhar fiz mal o registro, a culpa é minha, não vou reclamar até, e eu percebo, ou seja, eu percebo toda essa lógica, o que eu até fazia aqui, me deixava um bocado aqui já o desafio é, esses erros que acontecem, se calhar se nós tivéssemos alguma informação dos mesmos para garantir que no core alguma validação é feita antes de depois de entregarmos para o honorários. Não tem que ser já, mas aqueles que são os erros comuns que se podia... Nós temos esse... Okay. Sim, nós temos esse documento feito. Ok, isso gostaria que nos fizessem chegar, porque vai ser útil, porque nós quando fizemos a modelação dessas regras e antes até de entregar com o novo sistema de honorários, que eu não sei qual vai ser, mas temos de ter algum cuidado, porque assim pelo menos se for resolvida a gente, a montante simplifica. Está bem? Isso, Joana, é aquilo que nós tínhamos definido. É os erros. Não é? Aquilo nem entra, aquilo vai ficar do lado clínico, que só entra para nós quando já estiver limpinho. Isso ajuda, pelo menos evitamos, pelo menos pensamos, conseguimos evitar com alguma confusão, alguma regra, algum controlo, evitar esses erros, porque assim facilitamos a vida de todos. E até dos próprios utilizadores médicos que evitam médicos atrasos. E administrativos também, porque... todos, na verdade. Sim. Ok. Muito bem, nós tomamos nota, obviamente depois teremos uma sessão específica para o To-Be, nós queremos o mais rapidamente possível pôr o RFP em andamento e obviamente que no RFP que for lançado estarão no fundo elencadas todos os objetivos ou todas as necessidades que nós temos para que, no fundo, os concorrentes possam saber a que é que têm de dar resposta, e isso pode ser numa lógica do wishlist, e depois vamos ver as respostas que nos chegam, se cumprem totalmente, se cumprem parceladamente e como é que cumprem. Assim que eu tenha novas datas também partilho convosco. Esta informação que o Presti-me pediu, depois podem-nos fazer chegar a mim e ao Pedro e nós, no fundo, depois partilhamos com a Evris, bem como outra informação dos processos já as-is, que possam, no fundo, dar aqui alguma ajuda também para que a Evris entenda o que precisa ter ou controlar, no fundo, do lado do core. Pronto, do nosso lado não há nenhuma questão, era efetivamente saber o que é que temos à data de hoje. Nós tínhamos eu pelo menos falo por mim, tinha uma fotografia global, mas não tinha todo o detalhe, e assim é importante para estarmos todos na mesma página. E para já não tinha mais nenhuma questão, não sei se o Presti-me do... Não, é assim, eu acho que é assim, os desafios sim, e depois eu como sei que vocês estão no lançamento de um RFP, claro que eu vou sempre pedir celeridade, porque nós quando mudámos o core, isto vai ter logo um impacto imediato e nós temos um bocadinho essa consciência, mas depois provavelmente quando chegarmos ao detalhe do To-Be, o que é preciso integrar, ou seja, pelo menos não quero, e por isso é que fizemos logo esta conversa, daquilo que nós temos a prever registar no core em termos de produção clínica que possa influir em regras de honorário, garantir que temos toda a informação, e um bocadinho pela conversa de hoje, acho que sim, ainda não vi nada fora daquilo que é o normal e que está. Isso era uma. As regras que normalmente podem, ou os erros comuns que podem dificultar a informação relevante para honorários é outra, e vamos fazer chegar, e depois quando se for selecionada de facto a nova aplicação, já nos voltaremos a sentar para definir em que momento, como é que a informação flui, e se até podemos ter pontos intermédios, controlos,
o ideal é essa, eu vou ser puramente especulativo, mas eu sei que nós vamos ter alertas para os médicos. No fim do dia, se ele registrou algo mal que vai influir no honorário, quase ter lá um alertazinho que não é clínico, não é de coisa, mas olha, registrou isso mal, o seu honorário, ou não, é impossível passar esta informação como está para o honorário. Ele sabe. E não foi preciso alguém lhe abrir um ticket, ou alguém lhe ligar, ou andar atrás de ninguém. Outra forma, claro, é se vier no recibo e eu olhar para aquilo e depois é uma forma também de alertar. Mas sim, mas pelo menos assim começamos a linkar expectativas que vocês querem para o futuro com aquilo que a gente também vai colocar no core, ok? E acho que cobrimos estes tópicos hoje. Agradeço desde já a vossa disponibilidade mais uma vez. Nós também. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Voltamos ao contacto assim que tenhamos novas datas. Posso fazer aqui uma pergunta? Estamos ansiosas, Nélia. Podes crer. Vocês, relativamente ao material da Deloitte, vocês, o To-Be, o Resis, tudo Sim, isto, vocês têm algum sítio onde nós possamos partilhar convosco, Nélia e Pedro, tipo este repositório, até porque coisas que a Joana vai agora partilhar são coisas que já vieram do projeto e se calhar faria sentido podermos já colocar as versões finais. Eu vou-vos fazer chegar um arquivo que vai ser partilhado com a Everis e, portanto, vocês podem colocar toda a informação aí nesse arquivo. É mais fácil assim. Pronto, é só porque assim ficamos com um repositório comum e vocês também começam a ter acesso a tudo aquilo que nós temos. A Joana agora pode enviar aqueles tipos específicos dos erros e assim, mas podemos colocar lá como um repositório e podem sempre consultar e também estamos sempre disponíveis. Nós vamos ter uma pasta dentro do pilar do RCM dedicada aos honorários, portanto, nessa pastinha Vamos lá. tudo e nós colocaremos também tudo aquilo que nos vai chegando para vocês também terem acesso. Perfeito. Obrigada. Obrigada. Obrigada.